Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rayane e eu espero que vocês estejam todos bem. O vídeo de hoje vai ser uma sequência do vídeo anterior, que a gente introduziu fração. Hoje a gente vai falar sobre a equivalência de frações e como simplificar uma fração. Então bora lá para mais uma aula. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre as frações equivalentes e eu trago um exemplo bem simples. Digamos que Lívia, Guilherme e Amanda tenham ganhado um bolo, cada um ganhou um bolo de mesmo tamanho. Só que Lívia dividiu seu bolo em duas partes e ela comeu metade desse bolo. Comeu um pedaço, né? Então, que fração corresponde à fatia que a Lívia comeu? Né? E quantas partes foram dividido o bolo? Duas. Guilherme partiu seu bolo em 4 partes e o Guilherme comeu 2 fatias desse bolo. Então, que fração isso corresponde? Corresponde a 2, né, que foi a quantidade de fatias que ele comeu. E em quantas partes está dividido o bolo dele? Em 4. E Amanda partiu seu bolo em 8 pedaços e ela comeu 4 pedaços desse bolo. Que fração corresponde à parte que a Amanda comeu? 4, né? Ela comeu 4 pedaços. E em quantos pedaços o seu bolo estava cortado? Em 8. Mas, observando a figura, você pode perceber que os 3 comeram a mesma porção do bolo, que equivale a quê? A metade, né? Então, eu digo que o meio é equivalente, né? A 2/4 e equivalente a 4/8, beleza? E aí, como é que eu obtenho essas frações equivalentes? Vamos aqui para um exemplo. Exemplo 1. Eu quero obter uma fração equivalente a 3/5. O que eu tenho que fazer? Basta eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Vou escolher o 4, por exemplo. Multiplico o numerador e o denominador por 4. E que fração eu vou obter? 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 4, 20. Então, eu digo que 12/20 é equivalente a 3/5. Outro exemplo. 7/9. Eu quero uma fração equivalente a 7/9. Eu escolho um número natural qualquer e multiplico o numerador e o denominador por esse número. Vou escolher o 3, por exemplo. Lembrando que tem que ser o mesmo número, viu? O mesmo número que eu multiplico o numerador tem que ser o mesmo número que eu multiplico também o denominador. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. E 9 vezes 3 é igual a 27. Então, eu digo que 21/27 é equivalente a 7/9. Frações equivalentes são obtidas através de multiplicações e também de divisões. Que aí eu vou chamar, quando eu uso as divisões, simplificação de frações. Que é eu reduzir a fração a números primos, onde eu não possa mais reduzir. Então, por exemplo, se eu escolher a fração 9/15, eu quero reduzir essa fração na menor forma possível. Então, eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número natural. Igual eu faço quando eu quero obter uma fração equivalente maior que a outra, né? Eu multiplico.
quando eu vou obter uma fração equivalente menor, eu faço uma divisão. Então, por exemplo, aqui, o 9 é divisível por 3 e o 15 também é por 3. Então, 9 dividido para 3 é igual a 3. E 15 dividido para 3 é igual a 5. Então, eu cheguei na simplificação da fração 9/15, que é igual a 3/5. Então, pessoal, duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma parte da unidade, tá certo? E quanto à simplificação de fração, basta eu reduzir até que eu não possa mais dividir o numerador e o denominador por o mesmo número natural, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham compreendido tudo direitinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!